MST para lutar por essas terras devolutas é por causa que muitas vezes, desde 64, tem uma lei que garante que toda terra que não cabe com seus fins sociais é para ser dado a fins de reforma agrária. Mas como sabemos que os juízes não estão nunca ao lado do pobre, sempre vem da parte mais rica, houve-se uma necessidade de fazer-se um movimento para poder forçar com que os juízes busquem a fazer a lei, que a lei existe, está no papel, mas não se cumpra. E dentro da discussão sobre a mística temos nossos símbolos. Um dos nossos símbolos é a bandeira, né, que é o nosso maior símbolo da organização. E dentro da bandeira, a cor da bandeira é vermelha, que representa a luta pelo socialismo, né? Temos um homem e uma mulher, que também representa a igualdade entre os sexos, né, entre a luta de gênero, onde a gente só vai conquistar o socialismo se tiver homem e mulheres juntos na luta. A cor branca simboliza a paz, né, porque somos um movimento que luta pela reforma agrária, nós lutamos por paz. A cor preta é luta, né, dos companheiros que foram tombados. E o verde significa a questão ambiental. E tem o facão, que ele passa pela América Latina, porque, na perspectiva de organizar os povos latino-americanos. E essa seria o símbolo essa seria o significado da nossa bandeira, né? Que seria o símbolo maior da organização. A ação do movimento é que as pessoas que foram sair, tirado do meio urbano, do campo e levado para a cidade, por forçação de barra, porque o latifúndio acabou apanhando todas as terras e as pessoas foram obrigadas a se migrar na cidade. E com essa luta do MST é para que essas pessoas que estão na cidade volte ao campo para que a gente possa ter a autossustentação. Tivemos a próprio alimento, porque muitas pessoas nesse país ainda passam fome. E é uma vergonha, um país que tem tanta terra devoluta e que tem uma lei que diz que essa terra era para ser entregue a fim de reforma agrária, para que diminua a fome. A gente vem, o povão ocupa, quer dizer, a liberação do laudo, né, da fazenda, que a gente tem que esperar o laudo da fazenda sair, que ela não é produtiva. Aí a gente ocupa ela e por aí começa esse processo a andar, aí até chegar no processo final. No começo do acampamento aqui, logo quando eles ocuparam a fazenda, no primeiro dia, teve bastante polícia mesmo. Diz eles que eles não sabiam de onde que vinha tanta polícia, por causa que o fazendeiro aqui, que era o falecido Leonardo Terra, que era o fazendeiro daqui, que a fazenda não era dele, mas era arrendada. Só como que a fazenda era arrendada, então ele tomou a fazenda praticamente como se fosse dele. Aí, igual eu tô falando, veio bastante polícia, muitas polícias mesmo. Do fazendeiro, bastante capanga, mais ou menos quase uns 200 capanga. Vamos fazer o seguinte, eu vou botar nesse pedacinho que tá faltando aqui, né? Mas aqui eu vou botar ao contrário, né? Porque eu tenho que fazer de cá pra cá, né? Não, vou botar daqui pra lá. Fica lá a mesma coisa. É o seguinte, eu tô fazendo essa casa aqui porque eu tenho um sonho de trazer minhas fironas pra cá de lá de Vitória. E elas não querem ficar aqui no barraco de lona, então elas falaram que se eu tinha barraco de tijolo pronto, já falei que não tinha não, tava fazendo. Aí eu tô fazendo essa aqui para botar elas. E eu tenho o carro aqui de botar uma roça de café, plantar uma roça de café aqui pra gente arrumar um dinheiro e viver mais feliz, né? Porque a gente tem que melhorar a situação. É isso. A gente, quando ocupa a terra, a gente sempre trabalha em coletivo, no bolão. Aí a gente faz as lavouras, tira e dali a gente compra alimento. Aí começa a etapa da sobrevivência para comer. Aí a gente dali planta no coletivo, reúne todo mundo, faz a lavoura, tira e compra alimentos. E
entra o processo de comida para também não ficar passando necessidade dentro do acampamento, né? Aí a gente planta e leva para fora para vender, algumas coisas a gente tira, conforme feijão, o arroz, o milho, a gente tira batata, empim e a sobra a gente vende para estar fazendo dinheiro. Seu Jair. Na sua casa faz já 7 anos aqui? Sim. Um dos primeiros. Sim. Tem paciência, força Sim. e tranquilidade. Muito querido pelos companheiros. Você conhece? Sim. Morei aqui. Sim. Quando faz? Há 4 anos. Quanto tempo faz que moras no outro assentamento? 3 anos. Fez su creador a natureza, fez os campos e florestas, fez os bichos, fez o mar, fez por fim então a rebeldia que nos dá garantia, que nos leva a lutar pela terra. Onde a vida dá seus frutos, o teu filho... Els eixos d'aquest projecte són dos, ha estat el tema del teatre. Ja abans de venir cap a Brasil vam estar fent una jornada de formació sobre Teatro do Oprimido. El Teatro do Oprimido és un tipus de teatre que va encapçalat per Augusto Boal, que aquí dintre del moviment Sem Terra es practica com a forma de resolució de conflictes i com altres tècniques també dintre de la lluita del moviment. I també nosaltres, aquí, quan una de les dinàmiques d'intercanvi cultural, vam fer un taller de teatre, no només relacionat amb el Teatro de l'Oprimido, sinó també tècniques d'improvisació, diferents tallers de concentració, etc. Vocês, Sem Terrinha outra vez, o que é que traz? A vitória e nada mais irá anunciar. Sem Terrinha já chegou, essa onda pega, essa onda já pegou. Sou sem terrinha sim. Sou sem terrinha, sei. Essa identidade é a mais bonita que eu ganhei. Sou sem terrinha, sim. Sou sem terrinha, sei. Essa identidade um pouco do papel da música assim dentro do movimento Sem Terra digamos que é uma das coisas, das formas fundamentais para a nossa luta, né? Como nós fazemos umas lutas que são lutas solidárias, a gente precisa de animação, de muita alegria, que serve para alegrar os corações das pessoas que lutam por uma sociedade melhor. Tudo aconteceu num certo dia, hora da Ave Maria, onde verso viu gerar. No princípio o verbo se fez fogo, nem Atlas tinha um globo, mas tinha nome o lugar. Era terra. Creador, a natureza, fez os campos e florestas, fez os bichos, fez o mar, fez por fim então a rebeldia que nos dá garantia, que nos leva a lutar pela terra. Sim, nós estamos num assentamento Cepete Araju do MST. Isto, onde acontece a reforma agrária. Totalmente produtos orgânicos, e que aqui o assentamento é o primeiro PDS do estado de São Paulo. Se plantar o arroz aqui, se plantar o milho acolá. No Brasil hoje,
veio muitas empresas de outros países para o Brasil para plantar cana por conta da questão do aquecimento global e da alta do petróleo, um grande interesse na questão do etanol. Nisso, hoje no Brasil, a gente tem milhares de hectares de latifúndios que estão plantados com a cana-de-açúcar. Vários trabalhadores são obrigados, por conta da falta de trabalho, se deslocam de um estado para o outro para vir cortar cana aqui no Rio de Janeiro, por conta da necessidade e da falta de emprego. Mas é uma energia com base na agricultura. Então, o etanol está no ramo dos agrocombustíveis, né, ou dos biocombustíveis. Né? Nós procuramos, então, rejeitar este conceito de biocombustíveis, porque bio está relacionado à vida, e nós consideramos que estes combustíveis eles não trazem nada que gerem vida, muito pelo contrário, trazem morte, uma vez que destroem as áreas que poderiam ser destinadas aos trabalhadores e trabalhadoras a produzir alimentos. Para nós não é interessante a produção de etanol, porque o etanol ele é simplesmente produzido para exportação, não é produzido pensando a soberania do país. Ele é produzido simplesmente para exportação. E isso acaba causando um conflito muito maior, gerando mortes, tiros, essas questões.